Agosto nunca foi um bom mês para a Rússia. A Primeira Guerra Mundial começou em agosto. O golpe fracassado que levou ao colapso da União Soviética aconteceu em agosto. A maioria dos russos vivos ainda se lembra do Agosto Negro, quando a Rússia deu calote em sua própria dívida. O rublo colapsou, bancos faliram e russos comuns perderam todas as economias de uma vida, da noite para o dia. Agosto de novo. E adivinha, isso realmente aconteceu sob comando de Vladimir Putin. E por todas as métricas que os analistas russos estão usando discretamente agora, agosto de 2026 está se desenhando para ser o pior mês de todo o governo de 25 anos de Vladimir Putin. A crise do combustível só piora. O mercado de títulos russo fechou discretamente após falta de compradores da dívida do governo. Já o mercado de ações entrou em seu mais longo período de queda em quase 30 anos. E a economia russa está agora perdendo bilhões de dólares todos os dias. Putin está tão assustado com tudo isso que começou a prender seu próprio círculo interno. E eu te prometo, até o final desse vídeo você vai entender o porquê. Os oligarcas russos agora estão comparando abertamente agosto de 2026 a 1991. E por que um dos empresários mais influentes da Rússia acabou de ser preso? E por quê? Um ator ucraniano que interpretou Napoleão em um filme russo agora está incendiando Moscou. Meu nome é Sam, você está no Fundamentos de Negócios. Vamos falar sobre os grandes ataques recentes. A Ucrânia acabou de eliminar 50% da maior empresa da Rússia. Mas antes de chegarmos a isso, vamos falar rapidamente sobre por que os oligarcas russos estão pedindo um golpe. Dê uma olhada neste tweet. Isso é de Mikhail Khodorkovsky. Ele já foi um dos homens mais ricos da Rússia, mas cometeu o erro de se manifestar contra Putin. Por isso, foi preso por 10 anos. E depois teve que fugir do país. E é isso que ele está dizendo agora. Agosto está chegando. Na Rússia, agosto tem uma reputação. Golpes, calotes, catástrofes. Este ano, o regime entra nele com uma crise de combustível, uma frente estagnada e eleições. Operação Eleitoral Especial. Assim como a Operação Militar Especial de 3 dias. Fiquem de olho em Moscou. Agora, ele não está brincando. Não importa para qual parte da história você olhe, seja antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da União Soviética, depois da União Soviética ou até no ano passado. Agosto nunca foi um bom mês para a Rússia. Mas antes de entrarmos nesse ponto, eu quero mostrar para vocês uma das coincidências históricas mais estranhas de toda essa guerra. Agora, tenho certeza de que alguns de vocês sabem que, em 1812, Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia e incendiou Moscou. Bem, adivinhem só, 200 anos depois, em 2012, um comediante ucraniano completamente desconhecido, com um nome que a maioria das pessoas nem conseguia pronunciar, pelo menos a maioria dos americanos, atuou como Napoleão em um filme de comédia ucraniano de baixo orçamento. O ator era um cara aleatório chamado Vladimir Zelensky, com 2 Ys. Eu não sei qual deles se pronuncia, mas mesmo assim. Bem, adivinha só, em 2026, esse mesmo ator ucraniano é o presidente da Ucrânia e ele está mais uma vez colocando Moscou em chamas. Acho que agora todos sabem pronunciar o nome dele. Tenho certeza de que todos sabem que nos últimos meses, ataques ucranianos de longo alcance atingiram Moscou em vários locais, incluindo instalações e depósitos da Wildberries, centros logísticos e muito mais. Isso gera grande problema ao Kremlin, pois as pessoas estão contra a guerra. Agora temos russos aparecendo em vídeo nas redes sociais, publicamente pedindo que Putin encerre a operação militar especial. Antes de mostrar o vídeo, vou passar rapidamente pela lista de agosto. A lista histórica do porquê agosto é um mês tão ruim para os russos. Esse é um padrão importante. Então, deixa eu te mostrar os principais, aqueles que todo mundo lembra. Em agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à Rússia. A Primeira Guerra Mundial começa e acaba destruindo o Império Russo. Depois, em agosto de 1917, o governo provisório russo é derrubado, o que abre caminho para a Revolução Bolchevique, que cria a União Soviética. Então, vamos avançar um pouco no tempo. Chegamos a agosto de 1991. Esse é o momento que todos lembram. O infame golpe, quando linhaduras soviéticos tentaram tirar Gorbachev da presidência da União Soviética. Eles falham, mas acabam desencadeando o colapso da União Soviética, justamente aquilo que estavam tentando proteger. Agora, vamos avançar um pouco, para agosto de 1998, quando Putin está ascendendo no Kremlin. E é nesse momento que ocorre o Agosto Negro original, o pior mês da economia russa na história moderna. A Rússia dá calote em sua dívida interna, o que desencadeia o colapso do rublo. Bancos começam a quebrar. Bancos russos começam a quebrar. E então, russos comuns basicamente perdem tudo o que têm em questão de dias. A situação é tão ruim que a Rússia é forçada a implorar publicamente por ajuda emergencial aos Estados Unidos e ao FMI. Agora, isso é algo que Putin vê pessoalmente, porque ele está muito próximo do centro do poder em Moscou.
Ele faz parte do governo Yeltsin. Ele ainda não está no topo, mas está a caminho de chegar lá. Na verdade, ele fala sobre isso em sua biografia, que ele vai publicar cerca de 2 anos depois, quando estiver concorrendo à presidência, quando estiver fazendo campanha para a presidência. Mas, de qualquer forma, esse é um assunto para outro vídeo. Mas isso é algo de que Putin se lembra. Mas adivinha só, agosto não fica nada melhor para Putin, mesmo quando ele se torna presidente. Porque adivinha só? Seu primeiro agosto como presidente da Rússia foi provavelmente o pior mês que ele já teve. Naquele mês, houve atentados à bomba em Moscou, próximos ao centro, e também ocorreu o desastre do Kursk, quando o submarino desapareceu. E então, o submarino Kursk afunda com toda a tripulação dentro dele. E Putin, que estava de férias na época, decide que não é algo tão grave assim. Então, ele simplesmente continua de férias. Isso se torna um problema muito, muito sério. Além disso, quando ele finalmente aparece, há uma comoção. O público se volta contra ele, e uma mulher que reclamava com Putin ao vivo na TV precisou ser sedada. Há um vídeo disso no YouTube, para assistir agora. Na verdade, muita gente argumenta que esse foi o momento em que Putin decidiu que não faria mais entrevistas sem roteiro, e que não iria mais se associar a más notícias. Por isso, sempre que há más notícias para comunicar ao povo russo, ao redor de Putin, outros sempre dão as más notícias, enquanto ele só aparece para as boas. Mas vamos continuar. Chegamos a agosto de 2023. É quando o avião de Prigozhin cai. Talvez seja o padrão mais fraco da lista, pois não é necessariamente ruim para a Rússia. Ainda assim, considero uma má notícia, já que Prigozhin poderia ter removido Putin do poder. Mas ele desistiu da chance e não aproveitou o momento. Mesmo assim, o avião dele cai em agosto de 2023. Em agosto de 2024, a Rússia se torna o primeiro país com armas nucleares a ser invadido. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, tropas estrangeiras estão em território russo. E Putin é o primeiro presidente russo desde então a enfrentar uma invasão no país. Refiro-me à contraofensiva ucraniana em Kursk, onde tomaram parte do território russo e o mantiveram por muito tempo. Putin teve de implorar ajuda à Coreia do Norte para recuperá-lo. Foi assim que a situação ficou ruim. E adivinha? Agora, muitas pessoas estão prevendo que no próximo mês, agosto de 2026, pode ser o pior de todos. Isso nos faz pensar no que os russos comuns realmente dizem, enquanto a Ucrânia segue atacando a Rússia todas as noites. Na sua tela, você pode ver uma garota russa filmando sua cidade pegando fogo atrás dela. E então a legenda na tela diz: "Obrigado, tio Vova, pelo belo nascer do sol." Vova é o apelido de Vladimir Putin. E a música que está tocando nesse clipe também está zombando do Putin. Agora, é claro, não podemos tocar a música, mas a música basicamente diz: Vladimir Putin, muito bem. E é para ser uma música pró-Putin. Com as imagens na tela, dá para ver porque a música zomba do Putin. Enquanto isso, cidades russas estão queimando. E os russos estão usando essa música basicamente para agradecer ao Putin por tudo que ele fez pelo país. Isso não se compara ao que veremos a seguir. Como mencionei, a Ucrânia atingiu mais 2 ou 3 depósitos da Wildberry nos últimos 2 dias. Por isso, russos agora pedem publicamente a Putin o fim da operação militar especial. Ouça só. Eu já não consigo mais segurar as lágrimas. Eu já não consigo mais segurar as lágrimas. Apenas 20 minutos atrás, um drone atingiu o depósito de Krasnodar. O depósito de Krasnodar foi atingido. O depósito de Krasnodar está pegando fogo agora. Imagine quantas mercadorias nossas estavam lá armazenadas. Droga. Eu já. Quero. Sinceramente, eu só quero que essa operação militar especial acabe. Tantas pessoas estão morrendo. Tantos empreendedores estão sofrendo. O 6º mês. Agora temos que entregar nossas declarações fiscais do 6º mês. As declarações semestrais. Eu não sei mais o que fazer. Você entende. O depósito de Krasnodar. So imagine. Há 20 minutos, um assinante me enviou uma mensagem. Irmão, desculpe. Não deveria ter enviado. Segue o vídeo. 20 minutos atrás, o depósito da Wildberries em Krasnodar foi destruído. Volgogrado. Krasnodar. Eu não sei. Não sei lidar com essa situação. Antes de começarmos o próximo trecho, quero dar um contexto importante. Na última semana, desde que a Ucrânia começou a atacar esses depósitos, empresários russos, especialmente pequenos empresários, provavelmente perderam bilhões de dólares por causa desses ataques, porque tinham muita mercadoria armazenada nesses depósitos. Agora, isso é importante porque neste próximo trecho, temos outra mulher russa explicando como a vida dela basicamente foi destruída por causa dessa guerra. Primeiro, ela perdeu o marido por causa da operação militar especial.
Ele foi para a linha de frente na Ucrânia, provavelmente em busca do salário e do bônus oferecido por Putin. Mas, infelizmente, ele não voltou. E além disso, ela passou a trabalhar por conta própria, vendendo no Wildberries. E nem isso está dando certo por causa da operação militar especial. Ouça só. Me explique quando essa merda... Me explique quando isso vai. Pesadelo maldito vai acabar. Quando o nosso governo vai parar de fazer joguinhos. Primeiro, Meu marido foi morto. Depois, me dediquei totalmente ao trabalho. No Wildberries, perdi 2 milhões de rublos ano passado. Precisei fazer um empréstimo de capital de giro. Depois, o banco me prejudicou por uma pausa no pagamento do empréstimo. fui enganada pelo banco por causa da pausa no pagamento do empréstimo. Porque tirei só um mês de pausa no pagamento do empréstimo. Eles jogaram mais 700 em cima. 1.000 rublos em cima disso. Por uma. Só Me por toda nenhuma escuta. razão. Eu simplesmente joguei tudo pelo ralo. Eu joguei tudo pelo ralo. Não consegui fechar o empréstimo, então precisei fazer outro por cima. Uma maldita armadilha de dívidas. Fiz papel de boba. O vencedor se enojou. Depois, um empreiteiro me deu um golpe de 2 milhões. Agora todo o meu estoque restante nos armazéns da Wildberries está pegando fogo. Eu perdi enormes quantias de dinheiro em apenas um ano. Também adquiri 4 milhões e meio em empréstimos, sem nem contar a hipoteca. O que mais? O quê? Talvez isso seja o suficiente. Agora, tem uma conexão importante que precisamos manter em mente aqui. Mesmo que em todos esses trechos, muitas pessoas estejam falando sobre problemas econômicos. Esses problemas podem virar questões políticas rapidamente. Os russos estão insatisfeitos desde que a guerra chegou ao país. Como dizem os ucranianos, a Rússia ataca a Ucrânia há muito tempo. Mas os russos não se importavam porque não eram afetados. Mas agora que a Ucrânia vem revidando nos últimos 10 meses, os russos estão mais insatisfeitos com a guerra do que antes dos ataques. A raiva virou pressão política sobre os oligarcas para ajudarem os russos comuns. E adivinha, a CEO da Wildberry anunciou antes de eu começar a gravar que vai compensar todos os vendedores que estão perdendo praticamente as economias de uma vida nessa guerra. Mas, infelizmente, esse anúncio não é exatamente o que parece, porque ela usou muitos termos jurídicos para tentar não pagar todo mundo. Vamos falar sobre isso em breve, mas antes, vamos falar sobre todos os membros da elite que Putin está prendendo. Porque parece que Putin não tem medo apenas dos ataques ucranianos. Ele também tem medo dos próprios amigos. Acho que ele está virando o Stalin 2.0. Dá uma olhada. O Kremlin agora parece um pote de aranhas. Começou uma guerra de todos contra todos entre a elite do Kremlin, acompanhada por prisões sem precedentes de pessoas que eram próximas de Putin. Eles costumavam acreditar que eram intocáveis e que esse status estava garantido. Agora todos entendem que é apenas uma questão de tempo até serem alvo. As prisões atuais indicam que o sistema começou a rachar. As prisões e os julgamentos criminais mais significativos. Algumas pessoas próximas de Putin, de seu círculo íntimo, foram presas após anos de associação. Também ocorreu uma purga nas lideranças do Ministério da Defesa da Rússia. Durante uma grande campanha, sob o pretexto de combater corrupção e desvio de verbas, quase todo o círculo interno do ex-ministro da Defesa, Shoigu, acabou ou em prisão preventiva ou em prisão domiciliar. Depois, temos os nomes de todas as pessoas presas. Além disso, há também uma grande onda de expurgos entre governadores e prefeitos, sendo os mais conhecidos os que você vê na tela. Essas acusações e prisões indicam uma redistribuição de influência no Kremlin, uma luta cada vez mais intensa por recursos, e o fato de que o princípio de que a elite é intocável já não se aplica nem mesmo aos antigos amigos de Putin. Putin está perseguindo e eliminando seus antigos amigos, enquanto fica ainda mais temeroso pela própria vida. Falamos disso no último vídeo. Há medo em toda a elite russa, principalmente no topo. Alguns têm medo de Putin, mas ele também teme outras pessoas. Agora, houve um oligarca que recentemente se manifestou. Ele concedeu entrevista à publicação ocidental The Economist, tema do nosso vídeo para membros. Mas essa entrevista foi definitivamente interessante, porque parecia que era uma entrevista falsa. Foi uma entrevista polêmica, onde ele estava criticando o fracasso econômico pelo qual a Rússia está passando. Mas ele realmente não estava colocando a culpa no Putin nem na Ucrânia. Ele simplesmente evitou falar sobre a guerra, afirmando que o Ocidente não pode se dar ao luxo de ver a Rússia colapsar. Esse foi o alerta. E é por isso que muita gente ficou irritada com esse artigo. E isso é algo que comentamos no vídeo para os membros. Mesmo assim, isso acontece cada vez mais. Muitos oligarcas percebem que talvez não estejam tão seguros quanto pensavam na Rússia. Mas, infelizmente, também não é fácil para eles saírem do país, por causa das sanções e porque muita da sua, como se diz, muita da sua riqueza está ligada à indústria de defesa, na qual a Rússia está investindo tanto dinheiro. Agora, historicamente falando, isso não é novidade.
Tenho certeza de que vocês se lembram do grande expurgo que aconteceu sob Stalin. Mao costumava fazer algo parecido, onde ele regularmente prendia pessoas do seu círculo mais próximo. E geralmente esse tipo de operação acontece exatamente quando os líderes começam a temer pelo seu próprio poder e pela sua própria posição. Eu imagino que é exatamente isso que está acontecendo com Putin. Agora, infelizmente para Putin, as más notícias não vêm apenas do cenário doméstico. Não é só o mercado interno que está causando dores de cabeça para ele. Ele também está recebendo más notícias das linhas de frente. Agora, recentemente, nós abordamos isso em um vídeo onde ficamos sabendo de uma nova estatística que foi simplesmente chocante, em que um soldado russo médio só sobrevive de 20 a 30 minutos nas linhas de frente. Essa é a expectativa de vida média, o que era difícil de acreditar. Mas adivinha só, a CIA acabou de confirmar isso publicamente. Aqui temos o diretor da CIA, John Ratcliffe, contando ao mundo exatamente o que a CIA sabe. Ouça só. A expectativa de vida média de um recruta russo que chega agora ao campo de batalha na Ucrânia está estimada entre 20 e 30 minutos. 20 e 30 minutos. E isso porque, você sabe, drones movidos por IA se tornaram máquinas de matar tão especializadas e de baixo custo. Outro ponto importante é que isso não vem da inteligência ucraniana, já que a Ucrânia tem interesse em divulgar informações negativas sobre a Rússia, o que é compreensível, pois está sendo invadida. Eles querem, sabe, vencer ao máximo em todas as frentes, inclusive no campo da informação. Isso vem da inteligência americana, o que dá mais credibilidade ao número. Não precisa ser exatamente esse valor. O fato da expectativa de vida ser medida em minutos já mostra como a Rússia realmente está vencendo essa guerra. Como os blogueiros de guerra russos sempre gostam de afirmar. Além disso, destaco outro motivo para isso ser possível: a inovação dos drones ucranianos. Isso é algo que também abordamos recentemente em um vídeo para membros. Mas a Ucrânia está atualmente aprovando 2 novos modelos de drones todos os dias. E esse é um dado de 2026. Isso é insano! Provavelmente já aprovaram mais de 200 modelos só este ano. Alguns desses modelos, após os testes, chegam à linha de frente. Isso ajuda a Ucrânia a atingir seus objetivos. Recentemente, a Ucrânia lançou um novo projeto que abordaremos em vídeo futuro. Ele não é lançado como munição ou explosivo, mas envia robôs para onde a Ucrânia desejar. Esses robôs executam as operações para as quais foram programados ou são controlados à distância. Preciso pesquisar mais sobre isso, mas abordaremos em um vídeo futuro. Não esqueça de clicar em inscrever-se. O que a Ucrânia faz exemplifica a guerra assimétrica, quando um país menor busca superar e inovar mais que o maior. E é exatamente assim que a Ucrânia está realmente ganhando vantagem nas linhas de frente. E falando sobre as linhas de frente, eu tenho uma mensagem importante para todos que estão ouvindo. Prestem atenção. Uma coisa que eu nunca gostei no YouTube é quando os criadores dizem: por favor, apoiem o canal. Mas eles realmente não oferecem nada em troca. Já fiz isso e sei que está errado. Sempre senti que é o oposto do que deveria ser. Por isso criamos o Basics Insider. Ao se tornar membro, você apoia nosso canal e ainda recebe algo valioso em troca todos os dias. Nós enviamos vídeos exclusivos que não aparecem aqui no YouTube, porque, sinceramente, simplesmente não podemos publicá-los aqui. Aprofundamos mais nas histórias que cobrimos, explorando detalhes que não cabem nesses vídeos e que o algoritmo não gosta. Também contamos com veteranos como Chuck Farr para analisar imagens da linha de frente e explicar o que ocorre de fato e separar fatos de propaganda. Um dos maiores benefícios que temos com o Basics Insider é que realmente não precisamos nos preocupar com o algoritmo, porque não somos sustentados por anúncios. Então, não precisamos nos preocupar se o algoritmo vai impulsionar nosso conteúdo. Podemos cobrir histórias que normalmente não cobriríamos, porque não nos importamos com os anunciantes. Também oferecemos cobertura estendida e sem censura para quem deseja entender esses conflitos além das manchetes. E claro, não nego que sua assinatura também nos ajuda. O algoritmo do YouTube está sempre mudando. A receita de anúncios é instável e vídeos podem ser recomendados ou sumir rapidamente. Por isso, criar uma comunidade de membros permite produzir conteúdo independente, sem depender só do algoritmo. Se você gosta de análises detalhadas e quer apoiar nosso trabalho, clique em Seja Membro abaixo ou acesse basicsinsider.com. Se estiverem usando o app do YouTube no iPhone ou Android, o preço é mais alto, porque a App Store cobra uma taxa própria. Então, se você não quiser pagar esse valor, pode acessar nosso canal pelo navegador, no seu celular ou no computador. Adoraríamos ter você com a gente e muito obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos voltar ao nosso vídeo. Agora, quero deixar uma coisa clara. O conteúdo do canal principal não mudará, porque recebemos alguns comentários e e-mails sobre isso. Nossa cobertura regular seguirá igual.
O Basics Insider será apenas um conteúdo extra, permitindo aos membros acesso a análises táticas mais detalhadas, comentários reais da comunidade de veteranos, análises em formato longo. Esse tipo de conteúdo não pode ser publicado no YouTube, devido a restrições. Por isso, criamos o Basics Insider. Agora, vamos ao que a Ucrânia está realmente atingindo na Rússia. Todo mundo está falando sobre os depósitos da Wildberry que estão sendo destruídos. E essa é uma história importante. Então, vamos falar sobre isso já já. Mas essa não é a única história, porque a Ucrânia tem atingido muito mais do que apenas depósitos. Veja só ontem, drones ucranianos atacaram mais 13 petroleiros da frota Sombra russa no Mar Negro e no Mar de Azov. Isso eleva o número total de embarcações russas atingidas pela Ucrânia para 196. Faltam só mais 4 para chegarem a 200. E lembre-se, isso aconteceu em apenas algumas semanas. Essa operação começou em 6 de julho. Em menos de um mês, 200 embarcações russas já foram atingidas. Vale destacar que a Ucrânia utiliza drones não tripulados, evitando o risco de vidas ucranianas nessas operações. Por isso, os blogueiros de guerra russos estão tão irritados. Confira esta mensagem de um blogueiro de guerra russo. Antes, havia cupons de comida. Em breve, até as saídas e petroleiros no Mar Negro vão precisar de cupons. A frota russa do Mar Negro está presa em suas bases, incapaz de navegar no oceano aberto. Um lembrete. A Crimeia foi tomada para que a Rússia dominasse o Mar Negro. A gente acha que se Vladimir Vladimirovich Putin soubesse disso, ele já teria tomado uma atitude. Mas ninguém conta isso pra ele, com certeza, pois escondem isso dele e ele acha que o cruzador Moskva ainda é o principal navio ancorado ao largo da Ilha da Cobra. Esperamos pelo melhor. Agora, para quem não entendeu a piada, o Moskva era o principal navio da frota do Mar Negro da Rússia. A Ucrânia afundou ele em 2022, há 4 anos. Agora, esse blogueiro de guerra zomba publicamente da ideia de que Putin ainda não sabe em que ano estamos. Tenho certeza de que o Putin ainda está esperando aquela operação militar especial de 3 dias terminar. Mas, de qualquer forma, essa é a velha estratégia russa de lidar com problemas. O bom czar e os maus boiardos. É a velha crença russa de que o czar em si é sempre sábio e bom, e que os problemas do país sempre vêm dos conselheiros, boiardos que lhe passam informações falsas e incorretas. É a velha técnica russa de lidar com as coisas. Mas tenho certeza de que Putin não se importa com isso. Para Putin, o essencial é manter-se no poder, enquanto os russos não o responsabilizam por seus problemas. Ele está satisfeito. Infelizmente, é muito difícil continuar, pois os russos estão vendo seu país literalmente em chamas. Sim, refiro-me aos depósitos da Wildberries. Para quem perdeu o último vídeo, segue um breve resumo. Wildberries é uma empresa russa gigantesca, meio que como a Amazon aqui nos Estados Unidos. Porém, estruturalmente, a Wildberries é bem mais dominante na Rússia do que a Amazon nos Estados Unidos. A presença logística deles é tão grande e eficiente que o exército russo tem usado a Wildberries discretamente para abastecer as linhas de frente e resolver problemas logísticos. E é exatamente por isso que os ucranianos começaram a atacar a empresa há cerca de 5 dias. E esses ataques têm piorado a cada noite. Começou com um armazém na região de Moscou. Não na cidade, mas na região. Ou seja, como se fosse todo o estado. E adivinha só, é assim que esse armazém ficou, apenas alguns dias depois daquele ataque. Dá uma olhada. Desde então, a Ucrânia destruiu mais armazéns da Wildberry. Nos últimos 2 dias, foram mais 3 alvos. Uma noite de sucesso para as forças armadas ucranianas, destruindo 2 grandes instalações da Wildberries no sul da Rússia. E aqui estão os vídeos. Esse incêndio nem parece real. Quero dizer, é difícil acreditar que esse incêndio seja real. É enorme. Acho que nada vai sobreviver ali. Este é o trecho mostrado no início do vídeo, onde a garota agradecia a Putin pelo nascer do sol, o céu russo. Isso deve prejudicar a qualidade do ar. Vamos falar disso em instantes, mas a Ucrânia destruiu 2 instalações. Elas eram a 4ª e a 6ª maiores da empresa no país. Então, instalações enormes sendo destruídas. Acho que a primeira já foi atingida, restando só algumas das 10 maiores. Veja mais um vídeo em que um russo descobre o que ocorre bem fora da janela dele. Ouça só. Eu era um.
Agora, nesse próximo trecho, você pode ver um helicóptero tentando apagar o fogo, mas não está tendo nenhum efeito. É como um mosquito tentando apagar um incêndio. Você ainda pode ouvir alguns estalos. Parece que restos de algo estão explodindo. Helicópteros estão voando por aí, tentando apagar os incêndios, mas parece que não tiveram sucesso. Ah, fumaça! Ainda é o lado direito que mais queima, afinal. A fumaça está escurecendo. O da esquerda parece estar aguentando por enquanto. Se não apagarem o fogo da direita, o da esquerda também queimará. O da direita já está quase todo queimado. Eles estão apagando o fogo com um helicóptero. A escala é tão grande que o helicóptero parece um ponto minúsculo diante de tudo isso. Certo, aqui está o helicóptero. Para alguns russos, isso virou ótimo conteúdo para o TikTok. Muitos apenas deixam um incêndio ao fundo e gravam vídeos fingindo que nada acontece. E está viralizando. Bom dia! Por algum motivo, eu acordei ao amanhecer hoje. Não entendo. Mas estou sendo assombrada por pensamentos ansiosos. Pensamentos. Bem, é só que, sabe, nós somos da geração Z. Você por acaso sofre com pensamentos ansiosos? Hoje, por algum motivo, sinto uma ansiedade especial. Proteins está me inclusando. Agora, além disso, isso é algo que ainda não foi confirmado. Mas enquanto estou gravando isso na manhã de quinta-feira, há outro depósito. Há um incêndio perto de um depósito da Wildberries em Rosneft. Nós não sabemos exatamente se o depósito foi atingido ou se outra coisa foi atingida. Se fosse para fazer um palpite fundamentado, provavelmente você teria que apostar que foi o depósito da Wildberries. Daqui a algumas horas teremos mais informações, caso o depósito tenha sido atingido. Isso mostra que a Ucrânia atingiu 6 dos 10 principais depósitos da empresa. Número 1, número 2, depois número 5, 6, 7... 8. Você pode facilmente prever o que vem a seguir. Depois disso, a Ucrânia vai partir para outra coisa. Felizmente para os russos, que perderam tudo nesses depósitos recentemente, a CEO da Wildberries anunciou que ela iria fornecer compensação para todos os vendedores russos que perderam tudo. Agora, nem tudo é o que parece. Então, vamos falar sobre essa compensação daqui a pouco. Antes disso, vi o vídeo de um comerciante russo fazendo uma pergunta importante. O Kremlin é quem deveria fazer essa pergunta. Quando a Ucrânia decidiu atacar as refinarias de petróleo russas, atacaram refinarias russas de petróleo. Quando decidiram atacar os petroleiros russos, foi exatamente o que fizeram. Ao decidirem atacar, eles foram direto aos armazéns da Wildberries. Então, o que exatamente o Kremlin está fazendo para impedir? E o que acontece se a Ucrânia decidir atacar algo ainda mais importante? É isso que esse cara está perguntando. Ouça só. Eu por um. Então, se eu entendi corretamente, a Ucrânia atinge qualquer coisa, os alvos que ela escolhe. Ela pode Então é mais alcançá-los alta. também. Então, bazar se continua. eles quiserem atacar todos, as Eu refinarias, só ficaria eles pobre. atacam elas. Se quiserem atacar os depósitos da Wildberries, atacam. Se amanhã eles decidirem atacar, eu nem sei. Foi. O Kremlin, aeroportos, estações de trem, o complexo militar industrial. Eles vão atacá-los. Por eu fui ferrado por um. Então, o que acontece depois disso? Agora, vamos falar da compensação. Como esperado, houve pressão política forte sobre a Wildberries para pagar quem está perdendo tudo, mesmo após a empresa mudar o contrato há 10 dias. Basicamente dizendo que se houver ataque de drone nos depósitos, não devemos nada a você. Apesar dessa mudança no contrato, a CEO da Wildberries afirmou que vai compensar os vendedores. Mas é aqui que a conta não fecha. Veja bem, de acordo com estimativas, e isso são apenas estimativas vindas de especialistas russos, a empresa provavelmente perdeu cerca de 3,5 a 4 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de rublos, em mercadorias nos últimos 5 dias. Isso é muito dinheiro, mas talvez você esteja pensando, relativamente falando, talvez para uma empresa desse tamanho, isso não seja muito dinheiro. No começo, foi isso que acreditei, mas eu pesquisei sobre isso. Essa empresa vale apenas cerca de 9 bilhões de dólares. Agora, não estou dizendo que 9 bilhões de dólares não seja muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas uma empresa de 9 bilhões de dólares não pode pagar 4 bilhões de dólares em prejuízos. Pelo menos na minha cabeça, isso parece muito improvável. Nenhuma empresa de 9 bilhões tem 4 bilhões em caixa. E adivinha, precisamos retomar a declaração inicial dela. Ela afirmou que compensaria os vendedores. Ela não afirmou que pagaria tudo o que eles perderam. É exatamente isso que está acontecendo.
Aqui temos um vídeo de um vendedor da Wildberries que recebeu sua compensação. Ficou longe do que ele esperava. Confere. Hoje é 23 de julho e a Wildberries nos pagou indenização pelos produtos que queimaram no depósito em 18 de julho. Vou te mostrar o valor dessa compensação. Segue o valor do estoque restante em uma unidade da Wildberries atacada. E agora, vou mostrar quanto a Wildberries decidiu nos compensar hoje. Pagamento voluntário por danos causados por força maior. O valor é de 10.687 rublos e 94 centavos. Essa é a compensação que recebemos hoje. Você recebeu? Escreva nos comentários se você recebeu algum valor hoje ou não. O dinheiro que ele recebeu foi menos de 1% do que ele realmente perdeu. Na verdade, foi menos de 0,5% do que ele realmente perdeu. Isso é realmente insultante. Nesse caso, nenhum dinheiro seria melhor. Agora, essa ofensiva é positiva, mas não quero que pareça que só a Ucrânia ataca a Rússia. A Rússia também tem revidado. E, infelizmente, como sempre, a Rússia está retaliando contra alvos civis. Mas antes de contar essas histórias, veja como a mídia russa, a máquina de propaganda do país, cobre os ataques aos depósitos russos da Wildberries. Dá uma olhada. A manchete, infraestrutura logística dos marketplaces online sob ataque. A economia russa corre o risco de enfrentar um novo fator pró-inflacionário. Os ataques à infraestrutura logística e suas consequências podem se tornar um novo fator pró-inflacionário na economia russa, o que exigirá atenção especial do Banco Central. Como ocorreu com o desequilíbrio do mercado de combustíveis após ataques ucranianos a refinarias de petróleo? O Kommersant calculou que, mencionou em uma semana, ataques de drones atingiram 5 armazéns da Wildberries, com uma área total de 802 mil metros quadrados, ou 14,3% da capacidade logística total da empresa. 8% da capacidade terá as operações temporariamente suspensas. Em um futuro próximo, a logística provavelmente será revisada, com mercadorias enviadas aos Urais e Sibéria para armazenamento, e um aumento na participação de vendedores com seus próprios armazéns. A capa do Moskovsky chega ao Komsomolsk hoje. Os russos novamente esperam que os preços disparem. Agora, como mencionei, a Rússia tem revidado e atacado civis ucranianos. Em 21 de julho, atacou a região de Chernihiv, atingindo um prédio administrativo e ferindo uma pessoa. Ao mesmo tempo, atingiram um prédio residencial na região de Sumy, ferindo 6 pessoas, entre elas 4 crianças. Também atingiram a infraestrutura em Odessa. Então, na noite anterior, a Rússia realmente atacou e matou Maria Levchenko, de 11 anos. Ela estava com sua família em casa quando as bombas russas atingiram e, infelizmente, ela não sobreviveu. Isso é algo que está acontecendo muito na Ucrânia. Muitas crianças estão sendo feridas ou machucadas por causa dos ataques russos. E é exatamente por isso que fizemos uma parceria com a United 24, que é uma organização sem fins lucrativos da Ucrânia, criada pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky. E ao fazermos essa parceria com eles, nós realmente criamos uma campanha de arrecadação de fundos, onde vocês podem doar diretamente para as defesas aéreas da Ucrânia. As doações vão para a defesa aérea da Ucrânia. Isso é algo que temos acompanhado há muito tempo. A Ucrânia criou isso porque realmente precisava. Eles precisavam parar drones e mísseis russos. Essa foi a solução deles. Além disso, somos parceiros da plataforma United 24. É a principal plataforma de arrecadação de doações desde sua criação em maio de 2022, após a invasão. Doe agora, acessando o link na descrição ou escaneando o código QR na tela. Suas doações ajudam a Ucrânia a salvar mais vidas de civis. No site, é possível ver quantos drones e mísseis a Rússia lança contra a Ucrânia por ano e mostra exatamente o quanto cada míssil de defesa aérea é necessário. No site, você pode ver exatamente quantos drones e mísseis a Rússia lançou contra a Ucrânia a cada ano. E como você pode ver, a cada ano, o número de drones e mísseis russos só aumenta. Por isso, a defesa aérea é essencial para salvar vidas e proteger a infraestrutura ucraniana, permitindo que continuem lutando. Se quiser doar, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. E isso, eu acho, é uma organização sem fins lucrativos registrada nos Estados Unidos. Então, se você estiver doando dos Estados Unidos, poderá deduzir suas doações dos seus impostos. Agora, tenho certeza de que existem leis semelhantes em outros países também. Não tenho certeza absoluta, mas de qualquer forma, seu dinheiro está indo para uma boa causa. É isso que eu tinha para vocês. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.